Primeiramente, agradeço imensamente o convite. De todo modo, eu participaria do curso, como eu estou participando, que está sendo uma experiência incrível, para além das aulas. Eu acho que a parte mais instigante tem sido os debates, as colocações, até porque, no geral, a gente tem pouco diálogo com outras áreas, e o curso é extremamente misto. E isso já é, por si só, um dos benefícios, talvez, que a economia feminista pressupõe, da necessidade da gente pensar de maneira interdisciplinar. E aqui eu tenho visto isso e sentido isso de uma maneira muito feliz, porque estão entrando debates que pouco passam pela economia feminista e está sendo extremamente enriquecedor. Eu sei que esse tema de metodologia da economia feminista parece afastar um pouco, ele não é muito atrativo, né? Mas, de todo modo, eu acho que eu vou recuperar uma ideia da Bell Hooks, que ela diz que quando a gente não caminha com a teoria e a prática de maneira simultânea, a gente tem um grave problema, né? E, infelizmente, em muitos momentos, a teoria feminista e a economia, propriamente, que trata de questões de gênero, caminham em descompasso com a prática. Eu sei que tem muita gente daqui que nem é do ambiente acadêmico, né? Então, talvez isso pareça algo de outro mundo, quando, na verdade, não deveria ser. Essas duas coisas deveriam caminhar juntas. E talvez o objetivo é fazer com que talvez isso, ao longo da apresentação, ou pelo menos chegando no fim, que a gente consiga visualizar um pouco esse entrelaçamento das coisas. A metodologia, de uma forma geral, ela vai ser muito utilizada no âmbito acadêmico, né? Propriamente dito, no âmbito acadêmico, e aí sim, essa metodologia vai servir de suporte para a gente pensar um pouco as discussões feministas, as discussões de gênero, de uma maneira ampla, no escopo da economia. Só que para eu falar um pouquinho mais da metodologia da economia feminista, eu preciso, em alguma medida, recuperar o que acontecia antes, porque para ela é diferente em relação a outras metodologias que têm sido utilizadas no escopo da economia. E para isso eu vou, às vezes, talvez, repetir algumas coisas que a gente teve na última aula, quando tratou das correntes de pensamento, para recuperar um pouquinho disso que estava acontecendo, como isso estava sendo tratado e o que a economia feminista em si se difere de tudo isso que veio antes dela, certo? Fiquem muito à vontade para fazer perguntas ao longo. Para mim, isso aqui é um diálogo mesmo, uma conversa. Não sei se pela organização, a Dani também prefere deixar para o fim, mas se quiserem fazer perguntas, fiquem super à vontade, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Existe uma metáfora que assume que as ideias e o conhecimento estaria disponível como se fosse um mercado. Então, todo mundo que tem uma grande ideia, que cria um conhecimento, iria nesse mercado, e a partir das qualidades inerentes a essa ideia, e a partir da qualidade da retórica em você manifestar essa ideia, você teria que essa sua ideia seria a escolhida dentre todas as demais. É claro que para isso você passaria por um júri, né? Um júri teoricamente imparcial, né? Um júri objetivo, que ele levaria em conta, de fato, apenas a qualidade dessas ideias. Se a gente avalia como o desenvolvimento do conhecimento, especialmente aqui focando no conhecimento científico, tem se delineado ao longo do tempo, a gente observa que esse mercado das ideias já tem um grande problema, né? Por quê? Quais são as chances de pessoas alheias a esse mercado, ou qual é a liberdade de qualquer pessoa dispor de alguma ideia nesse mercado? Quando a gente associa esse mercado de ideias com o ambiente científico, com as universidades, com a produção de conhecimento acadêmico, a gente vê já de antemão que a economia também, né? Mas a academia é um espaço institucionalizado de exclusão, porque ela permite que algumas pessoas façam parte desse mercado e inviabiliza a participação de outras. Seja de maneira legal, quando foi durante muito tempo restrito o acesso, por exemplo, de mulheres às universidades, seja hoje, quando não existe essa restrição legal, mas ela ocorre de maneira informal, limitando quem passa a ter acesso a ela. Então, de um determinado espaço, a gente tem esse limite de pertencimento dentro e fora da academia. Mas a gente pode ir além. A gente tem esse limite geográfico. Quais que são os conhecimentos de fato validados? São conhecimentos europeus, americanos, ou são conhecimentos latino-americanos, africanos?
Quer dizer, existe muito propriamente essa chamada colonialidade do saber, da imposição do que é verdadeiro sobre os demais espaços. Seja pela linguagem, eu vou me esforçar muito, tá, para fugir dos economicismos, mas a gente acaba sendo refém, em alguma medida, desses jargões, e isso limita muito o acesso de pessoas de fora para compartilhamento desse conhecimento, ou também pelos temas. Afinal de contas, se eu estou tolhindo o acesso de várias pessoas a esses espaços, os temas que chegam nesses espaços não vão ser quaisquer temas. Se a gente pensa hoje, a produção de conhecimento, ela é realizada por quem? E para quem ela é realizada? Será que ela é, de fato, universalizante? Será que ela é, de fato, imparcial, como se propõe? Será que a gente valida qualquer tema ou a gente tem temas que são de cunho para ser realmente validados pela ciência? Quem vão ser os jurados? Quem que participa de comitês de concessão de bolsa? Quem participa de comitês de avaliação de periódicos? Quem que são essas pessoas? Será que essas pessoas são imparciais? E quem que elas representam? E que interesses elas estão representadas? E, por fim, que é o tema aqui, quais são as metodologias de fato permitidas? Certo? Qualquer maneira de fazer ciência é válida quando a gente está buscando atingir um conhecimento verdadeiro, se aproximando da dita verdade absoluta. E aqui eu estou pensando essa metodologia como sendo esse caminho para a via ou para a realização de algo. Então, como eu chego de fato, como eu busco, como eu persigo esse conhecimento e como eu atinjo esse conhecimento. Isso eu estou falando de maneira bastante genérica. Se a gente parte para o escopo das universidades, aí a gente começa a delinear quem exatamente produz esse conhecimento, a quem esse conhecimento está sendo dirigido e quais podem ser os temas de interesse desses espaços. Quando a gente pega hoje a composição das universidades no Brasil, a gente vê que, basicamente, a maioria da população universitária é branca, né? Não é nenhuma surpresa, é só você entrar numa universidade para ver isso. E isso depois de ter passado por um longo processo de alguns anos, aí, de algumas cotas que possibilitaram, que facilitaram, em alguma medida, a entrada de pessoas não brancas, né? E a gente não tem barreira legal para essa entrada. Quer dizer, existem empecilhos antes da entrada acontecer que estão impossibilitando, de fato, uma diversificação do espaço universitário. Se a gente vai para a participação feminina, essa já mudou. A gente já é maioria, eu estou falando, eu acho que é a maioria também aqui, né? A gente já é maioria no espaço universitário. Esse retrato das universidades, em grande medida, vai se refletir no retrato do que é produzido pelas universidades. E no caso da economia, isso vai ser ainda mais crítico. Porque, embora a gente veja já uma certa diversificação, continua sendo majoritariamente branca, teve um crescimento da população parda, a população preta ainda é uma minoria significativa, e embora a gente tenha maioria feminina, quando a gente passa para o espaço da economia propriamente dito, isso fica ainda mais latente, porque a gente tem ainda mais brancos, né? E além de ter ainda mais brancos, a população masculina é maioria. E nunca a gente reverteu esse ato, né? Então, no espaço da graduação, a gente conta hoje, esses dados são do ENAD, então ele é por amostra, né? Não é toda a população. Mas na amostra do ENAD, que a princípio é significativa, a gente tem 41% de estudantes matriculados nos cursos de economia do país, 59% masculino. E desses, a população branca, né? Os alunos brancos representam quase 61%. Se a gente vai para pós-graduação, infelizmente, esses dados a gente não tem um recorte racial, só tem um recorte por gênero, a gente vê que a tesoura começa a operar, né? Porque dentro do espaço da graduação você ainda tem mais acesso às mulheres, mas no da pós-graduação já se limita, no espaço dos professores se limita mais ainda. Então, entre os alunos, as mulheres na pós-graduação cresceram, com a expansão principalmente das bolsas, o que é bastante representativo, mas elas, em 2018, eram 33% dos alunos de pós-graduação em economia, e os professores, as professoras, representavam 20%. Então, a Dani está ali, ó, nesses 20% pouco representativas, né? Uma representação bem aquém do que seria o ideal para a gente realmente poder diversificar este conhecimento. Se isso aqui é uma marca da economia, isso vai também estar na marca da produção acadêmica.
Então, se as mulheres, de uma forma geral, elas acabam sendo pouco representativas na economia, os temas associados às mulheres também serão pouco representativos. Na minha tese, um dos artigos que eu fiz avaliava a produção científica nos principais periódicos brasileiros que eram colocados como pertencentes à linha de economia. Como a gente não tem nenhuma classificação lá, né, que são os periódicos classificados por qualidades, a princípio, né, a gente partiria dos 3 maiores extratos, dos 3 principais extratos iniciais, que é B1, B2 e B3. E aí eu fiz uma avaliação das publicações de 90 a 2015, desses periódicos, deu um total de 44 mil artigos, para ver quais deles tratavam, em alguma medida, algum tema associado às mulheres, de forma direta, talvez um pouco indireta, mas que tinham uma reflexão sobre a questão das mulheres em si. Desses 44 mil artigos que foram avaliados nesse período, 1.312 artigos tinham alguma reflexão sobre as mulheres. E desses 1.312, como essa avaliação da grande área de economia acaba incluindo uma série de revistas que não são diretamente associadas à economia, às vezes da área de exatas, às vezes da área da saúde, às vezes da área agrária, tinha alguns temas que focavam, tinha até alguma coisa de mulher, mas era alguma coisa de fêmea, animal, alguma coisa nesse sentido. Então, se você limitava ainda mais esse recorte, o que tratava diretamente de aspectos que hoje a gente conhece como sendo classificados como economia de gênero e economia feminista, eram apenas, pasmem, né, que é um valor ridículo aqui, de 200 e pouquinhos artigos. E desses aí, então a gente tinha que 180 poderiam ser colocados como pertencentes à economia de gênero, que eu vou tratar com vocês muito em breve, e apenas 98 como economia feminista. E desses 98, que eram publicados por pessoas da economia mesmo, era um número era baixíssimo. Então, você tinha um peso muito grande da interdisciplinariedade, que por si só não é nem um pouco ruim, pelo contrário, mas você percebia que esses assuntos estavam vindo de outras áreas, publicando em alguns temas da economia, mas não estava surgindo da economia. E aí você começa a se dar conta que, para além de marginal, mesmo com o crescimento da participação das mulheres nessa área, esses temas acabam estando à parte, né? E a gente, para entender o porquê que eles estão à parte ainda hoje, a gente precisa talvez entender, puxar um pouco lá do passado, como esses temas vão se desenvolvendo. Aí que tem uma aderência com a aula de semana passada, mas eu espero que não fique tão repetitivo. Vou tentar focar em alguns outros pontos que eu considero interessantes para a nossa discussão aqui. Até agora tudo certo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vamos voltar no tempo, né? Quando a gente está falando de surgimento da ciência econômica enquanto tal, a gente está falando de um momento de grandes transformações, né? A gente está falando de uma revolução intelectual, científica, com o século das luzes, com o iluminismo. A gente está falando de uma revolução política, com toda a transformação, né, do fim dos estados absolutistas monárquicos. A gente está falando de uma transformação econômica no âmbito das revoluções industriais. Então, os caras, e eu vou já falar os caras, porque são os caras que vão ganhar espaço, esses caras vão surgir no momento de grandes transformações da sociedade como um todo. Então, eles vão estar refletindo sobre algo que até então é novidade, né? Uma transformação gigantesca no sistema econômico, e eles vão, obviamente, já trazer consigo os impactos dessas transformações no modo de pensar essa sociedade. Ainda que, nesse primeiro momento, esses caras eles não tragam tão fortemente a questão da ciência, da razão, sobre a superstição e a fé, e aí a gente já tem uma hierarquia entre o que seria bom e o que seria ruim, a gente começa a perceber que eles estão ali sinalizando um pouco do que pode ser o conhecimento de fato constituído para a gente entender a ciência econômica e o que fica de fora. Tem essa frase do Juan Garzón, que eu gosto bastante, que ele escreveu um livro sobre história do feminismo, que ele basicamente diz que a representação patriarcal da primazia do homem se manteve, não mais com base em argumentos religiosos e morais, mas agora apoiando-se, então, na razão, no direito natural e nas ciências do homem. Então, a gente tem a manutenção de uma estrutura apoiada em algo que se considera como sendo verdadeiro e uma verdade absoluta. Aí que paira o problema. Como é que isso vai ter relação direta com a nossa economia? Bom, primeira coisa, a gente pode fazer um paralelo, né?
Se a gente está pensando em geral, a gente pensa as coisas dissociadas, mas a gente pode estar pensando as coisas acontecendo de forma paralela. Então, se a gente associa a questão das ondas feministas, eu tenho um problema com o termo ondas feministas, porque a gente tem uma série de outros conhecimentos que já estavam acontecendo, mas não estão inclusos na onda, assim como também em baixas de onda, a gente tem grande erupção de ideias que não são constituídas nessas ondas, mas para fins didáticos eu utilizo elas aqui, tá? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essas críticas, mas de todo modo elas me servem, pelo menos para esse propósito inicial. Quando a gente fala desse surgimento da primeira onda, a gente vê que está pipocando um monte de coisas associada principalmente à questão dos direitos das mulheres, direito à educação, direito ao voto, tá aí os trabalhos da Olympe de Gouges, da Mary Wollstonecraft, aqui, né, da Nízia Floresta, no Brasil, que vai até hoje não se sabe se ela fez uma tradução ou não do livro da Mary Wollstonecraft, e a gente tem, não sei se vocês ouviram falar, da Carta da Esperança Garcia, que, embora todas essas ondas elas sejam muito focadas na questão do feminismo branco, a Esperança Garcia no Brasil é a nossa esperança, né? Porque ela vai ser um dos primeiros registros que a gente tem colocados como sendo de feminismo, e ela era uma escrava demandando direitos para o governador do Piauí, onde ela morava. É uma carta sensacional, uma carta curta, mas que felizmente ficou nos registros da história, legando a ela, então, um dos postos aí de feministas pioneiras do país. Negra, diferentemente de todos esses movimentos aí que estão focando muito na questão do feminismo branco. Paralelo, então, a esses movimentos, a gente começa a observar o surgimento, então, dos nossos textos clássicos aqui da economia que vão surgir. O pai da economia, né, o Adam Smith, o texto do Ricardo, Malthus, do Mill, um pouquinho mais depois o Marx, que eu estou colocando também nesse balaio de gato, mas o Marx já vai ser um pouco mais crítico, já vai ter divergências, né, com relação a esses economistas clássicos. E aí, o que começa a se destacar aqui? Duas coisinhas, que são essas em roxo aqui. O trabalho da Jean Marcet e da Harriet Martinet. O trabalho delas é basicamente um trabalho de divulgação científica dos economistas clássicos. Elas produziram essas duas obras, o Conversations on Political Economy e o Illustrations on Political Economy, e elas eram mulheres letradas, né? Poucas da época tinham acesso à educação, mas elas conseguiram vieram de famílias abastadas, só que elas não tinham acesso à universidade. A Jean Marcet casou com um cara que tinha contato com esses outros autores, então ela teve acesso à obra deles. A Harriet Martinet acabou sendo... Ela publicava editoriais em revistas, então ela acabou também entrando um pouco na discussão desses autores. E qual que é a diferença delas? Elas não estavam nos espaços universitários, elas eram mulheres, e além disso, justamente porque era o que elas tinham acesso, elas criaram obras associadas à literatura. Elas escreviam, no caso de Jean Marcet, uma conversa, um diálogo entre uma professora e uma aluna tratando de temas econômicos, e no caso da Harriet Martinet, ela se utilizava de histórias inventadas para tratar de temas econômicos. Alguns deles, inclusive, antes, no caso do Thomas Malthus, ali é que a Jean Marcet puxa algumas ideias dele que vão estar depois no trabalho do Malthus. Quer dizer, elas estão ali. Existiam mulheres pensando de modo distinto, publicando de maneiras diferentes, não no espaço acadêmico, mas elas foram completamente invisibilizadas ao longo da história, e precisou a gente chegar hoje, nesse momento, para recuperar as contribuições dessas mulheres. Então, não é como se não existe na história do pensamento econômico mulheres. Elas existem, mas elas não aparecem, simplesmente não aparecem. Infelizmente, a gente está conseguindo recuperá-las. O que esses caras tinham em comum? Então, deixando a Jean Marcet e a Harriet Martinet de lado, o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum o que a gente chama, né, ainda atribui em termos de ideias, a chamada economia política. Então, a economia política já traz o sentido político, justamente porque ela é interpretada como sendo um espaço de debates, de discussões de poder, né? E ela se dá num contexto social. Então, a gente tem uma estrutura social sendo analisada a partir da história, daí que eles se utilizam do chamado método histórico indutivo. Então, o que esses caras vão tentar fazer é justamente analisar o que estava acontecendo e traduzir isso em algumas regras, em algumas compreensões da realidade que podem, em alguma medida, ser generalizadas. Mas eles partem da observação dessa realidade em suas múltiplas complexidades.
Eles estão analisando o sistema como um todo. Só que nesse sistema como um todo que a gente fala, já existe uma restrição. O que eles analisam é o espaço do mercado. Eles reconhecem a importância da associação do espaço do mercado com o espaço das famílias, uma vez que esse espaço das famílias produzia coisas que eram importantes ao mercado, no âmbito da economia da reprodução social, mas embora eles atribuíssem alguma importância a essa esfera reprodutiva, eles não atribuíam valor econômico a essa esfera. Então, o que acaba acontecendo? Desde os primórdios da economia, a gente começa a delinear o escopo, o espaço de atuação do economista, que é centrado na análise do mercado, desse espaço que acontece de fora da porta das residências. Então, a partir dali, é ali que as trocas vão acontecer, é ali que a venda do trabalho vai acontecer e é ali que vai ser gerado o valor. O que acontece com as mulheres? As mulheres trabalhavam nesse período, elas estavam inseridas nesse espaço, mas ainda assim, elas eram interpretadas pela lógica das famílias burguesas. Então, você cria um ideal de família burguesa com pai, mãe e filho, no qual as mulheres que trabalhavam porque o marido não ganhava o suficiente para compensar a estadia delas no lar. E aí você tem um problema com o próprio marido, né? Que jeito esse marido não consegue ser o provedor dessa família? A gente tem muito clara essa divisão da família burguesa como sendo uma ideia para a classe média alta, né, para a burguesia. Mas ainda assim, essa referência acaba sendo a base para interpretar todas as outras classes sociais, mesmo naqueles autores que estão tratando justamente das classes sociais. Essa ideia da família burguesa vai perdurar durante muito tempo. E aí a participação feminina vai ser vista nesses mercados como algo periódico, como algo que não é fundamental. Que se participa realmente é porque ela não pode, a família em si não está podendo compensar ela para que ela fique lá no espaço doméstico, que seria o seu espaço por excelência. Então, desde essa concepção da economia, a gente nega essa atividade reprodutiva como algo econômico. E desde aí que a gente vem com essa associação. Trabalho não remunerado, que é aquele trabalho realizado fora da esfera do mercado, que não tem remuneração, vai ser considerado um trabalho improdutivo. E justamente por ser um trabalho improdutivo, passa a ser classificado como não trabalho. Então, a gente começa a confundir trabalho com emprego, né? O que é trabalho é emprego, e emprego é remunerado. Tudo que está fora que você faz, que contribui para o crescimento do sistema econômico, mas que não é remunerado, que então, portanto, é visto como improdutivo, vai ficar de fora e vai deixar de ser considerado trabalho. É qualquer outra coisa, é um afazer, é uma contribuição para o sistema, mas não é trabalho. Bom, aí, depois desse primeiro bloco, desses clássicos, a gente começa a observar na economia um impacto significativo do positivismo. Então, o Comte, né, o principal ali, que está como representante, ele toma para si essas ideias do iluminismo, mas acaba acentuando ainda mais a importância dessa objetividade, da prova científica, da análise focada no distanciamento entre o pesquisador e o objeto pesquisado, na utilização de matemáticas, de testes para validação dos conhecimentos. Quando a gente começa a observar essa divisão, a gente começa a ver que tudo que é associado como uma boa ciência positivista é uma boa ciência apoiada em algumas características tradicionalmente associadas aos homens. Então, a gente passa a ter racionalidade, a gente passa a ter objetividade, abstração, a gente passa a ter o olhar quantitativo, a neutralidade axiológica, que eu vou citar logo em breve para dizer um pouco mais sobre o que ela se refere. Enquanto tudo que aquilo que é considerado uma característica feminina vai ficando de lado. Por quê? Porque essas mulheres, elas são vagas, né? Elas são imprecisas, elas são movidas pela emoção, elas focam muito na cooperação, elas estão muito preocupadas com as suas famílias, não na sua individualidade. E aí, o que a gente começa a observar? Que dessa separação entre as qualidades, as características, existe uma hierarquização entre as mesmas.
Portanto, quando eu estou começando a focar nas características masculinas, eu estou dizendo que isso sim é um bom conhecimento científico. Se esse conhecimento se utiliza desse tipo de coisa, ele vai ser válido. Se eu me utilizo de características ditas femininas, que durante muito tempo serviram como forma de transmissão de conhecimento, como foi o caso, por exemplo, antes, através da oralidade, através das histórias, das metáforas, isso tudo cai por terra. Esse tipo de conhecimento fica sendo como um conhecimento à parte, né? Interpretado como subjetivo, que deve ser aplicado em casos específicos. Se você quer analisar alguma coisinha ali, você pode trazer esse tipo de característica. Agora, se você está preocupado com entender os sistemas econômicos ou entender a realidade social, você precisa ser muito objetivo. E é essa objetividade que vai fazer com que quem utiliza esse tipo de técnica se torne a verdade absoluta no seu campo de estudo. É assim que a gente começa a interpretar esse tipo de análise como sendo a única forma de conhecimento possível que se tem. E isso vai trazer um impacto significativo sobre a economia. Dentro da economia dita positivista, o primeiro cara que vai falar um pouco sobre isso vai dizer, olha, talvez seria interessante a gente parar de adotar um método histórico para começar a adotar um método hipotético dedutivo. Então, pega o método lá das ciências naturais, pega o método da física, da matemática, e como os agentes econômicos se comportam sempre da mesma forma, é muito útil para mim utilizar desses sistemas da física, da química, da matemática e passar a utilizar na economia. E isso seria extremamente vantajoso, porque, afinal de contas, eu eliminaria o caráter impreciso dessa economia, porque cada um está vendo uma história, cada um está formando um conceito sobre a realidade econômica. Ora, se eu utilizo esse método hipotético dedutivo, eu largo isso de mão. Todo mundo vai chegar na mesma solução. Então, eu passo a tratar os agentes econômicos, as pessoas, as firmas, como átomos, por exemplo. Eu me aproprio dessa ideia das ciências naturais e passo a utilizá-las na economia. Só que para eu ter um átomo sobre o qual eu faço a minha análise, eu sei que ele se comporta sempre do mesmo modo, dadas o espaço, dadas as características que eu estou colocando esse átomo, eu preciso de um átomo econômico. O que vai ser esse átomo econômico? O homo econômicos. O ente que personaliza as vontades dos indivíduos na economia. E ele é extremamente útil. Afinal de contas, eu sei que ele se comporta sempre do mesmo modo, eu sei que ele está num vácuo social, né, que ele não interage com ninguém, ele tem essas definições de certo e errado na economia, do que fazer, do que não fazer, e a partir desse átomo, a partir desse homo econômicos, eu consigo modelar a minha economia. Olha que beleza! Eu consigo criar equações matemáticas para mostrar como esse homo econômicos vai se comportar. Eu consigo prever o que vai acontecer no futuro partindo desse homo econômicos. Então, o homo econômicos, ele acaba sendo essa ruptura. E essa ruptura que vem justamente da introdução desse outro método, um método de teste, um método que associa hipóteses a esse modelinho, para daí avaliar e deduzir como ele vai se comportar. E aí, para isso, o que eu preciso ser? Extremamente objetiva. Eu preciso estar distanciada do meu objeto, quer dizer, eu não tenho contato nenhum com ele, eu não tenho sentimento algum com relação ao tema de pesquisa que eu trato, eu não me sensibilizo a nada, eu vejo ele como um ente externo, completamente exteriorizado, e a partir disso eu conseguiria produzir um conhecimento que seja universalizante. É essa ideia de você ter uma subjetividade, ou uma objetividade, perdão, eliminar qualquer forma de subjetividade da sua análise, que permitiria você ter a chamada neutralidade axiológica. Então, essa neutralidade axiológica seria essa pré-condição para uma boa ciência. Se você consegue se distanciar, consegue ver essas coisas, o mundo de longe, aquele pesquisador completamente alheio a essa realidade, e verificando como as coisas acontecem, você chega nessas verdades. Isso basicamente quer dizer que qualquer pessoa consegue chegar nas mesmas respostas no âmbito econômico. Então, para que eu preciso ter diversidade de pessoas pensando naquele mercado de ideias, se afinal de contas, um homem branco rico vai produzir o mesmo conhecimento de uma mulher negra pobre?
ou de alguém que está na Europa, ou de alguém que está no Brasil. Todos eles têm acesso a essa objetividade científica. Se analisarem o mesmo problema, chegarão na mesma conclusão. Essa é a grande falha e a grande falsidade sobre a qual a economia vai acabar se sustentando. Porque, afinal de contas, você assume que a gente pode simplesmente transformar uma ciência que é social, apoiada nos indivíduos, em uma ciência como se ela fosse natural, quando não é. É sobre isso aqui que a gente vai formar o nosso paradigma econômico dominante, que vai ser reconhecido no chamado mainstream, né? Dentro da nossa economia, mainstream. Quem vai pautar um pouco essa discussão vai ser o Jevon, o Valha, o Marshall, o Pigou. São caras que vão produzir coisas, conhecimentos bastante já matematizados, que vão trazer um pouco dessa discussão positivista para a economia, que ela vai acabar se consolidando lá no início do século XX, principalmente quando a gente vai ter a introdução de físicos, de matemáticos na economia, que vão consolidar, bater o martelo, que é assim que a gente precisa pensar a economia. Vejam que, durante esse momento, quando esses caras vão começar a produzir os seus trabalhos, a gente ainda está no âmbito da primeira onda, né? E a gente, dentro desse âmbito da primeira onda, a gente já tem alguns trabalhos críticos. Tem como eu não me lembro, Débora, eu acho que né, foi da aula passada, comentou do Engels aqui, Tanta Mulher e Socialismo, né? Do Engels, não, do. Como é que é? Do outro, daqui a pouco vem o nome. O Engels, A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado. Tem a Clara Zetkin, a Alexandra Kollontai, já trazendo a compreensão do feminismo marxista. Então, algumas coisas críticas que dialogam diretamente com a economia vão estar acontecendo. Assim como aconteceram lá antes, entre os clássicos, quando o próprio Mill publicou A Sujeição das Mulheres. Mas vejam qual a diferença. Essas pessoas que estão publicando, por exemplo, o caso do Mill, ele publica A Sujeição das Mulheres no âmbito de uma discussão de teoria prática, né? Como se fosse está debatendo a situação das mulheres na Inglaterra, mas não é um tratado de economia. E no tratado de economia dele, essa discussão não entra. Então, realmente, o que está sendo discutido para fora da economia, não dentro da economia. E aqui, principalmente, ao longo desse momento de consolidação do positivismo, que a gente vai ter, de fato, um descolamento completo da economia com a realidade. Então, esses movimentos vão continuar acontecendo de forma paralela ao que está sendo debatido na economia. Por quê? Porque ali a gente tem a chamada revolução marginalista. Marginalista por quê? De pensar à margem, né? A gente começa a pensar em termos de utilidades marginais. Então, se eu consumo um copo a mais de água, o que isso muda na minha utilidade, marginalmente? Se a empresa produz uma unidade a mais de um determinado bem, quanto isso muda no seu lucro, né? Então, esse tipo de análise à margem vai acabar dominando a economia. E é justamente por isso que você vai consolidar a separação estrita, que não acontecia antes entre os clássicos, mas que começa a acontecer agora entre os neoclássicos, os novoclássicos, né? Os clássicos que estão surgindo e que vão passar a dominar e que rompem com a economia política. Se antes a gente tinha economia política, então centrada numa economia ligada à sociedade, agora aqui a gente tira o político fora e fica com a economia. É a economia que vale. E essa economia é tratada em termos positivistas, em termos hipotéticos dedutivos. E aí, o que cabe à entrada da mulher nesses espaços fica completamente de fora. Você consolida a estrutura de família burguesa e separa completamente a parte da produção e da reprodução. Se antes os clássicos reconheciam a importância da reprodução para o sistema econômico, embora não atribuíssem valor a isso, aqui nem se fala de sistema de reprodução. Por quê? Porque a gente vai passar a usar o nosso Homo economicus. Esse Homo economicus, o nosso agente, que vai ser associado ao Robinson Crusoe, né, do livrinho do Daniel Defoe, ele vai ser o homem que vai ser o agente econômico. Então, no mundo da ciência econômica que passa a vigorar aqui, nesse paradigma dominante, é o Robinson Crusoe. No mundo real, a gente tem cor, a gente tem classe social, a gente tem desigualdade de renda, a gente tem gênero, a gente tem um monte de coisa, um monte de briga acontecendo, um monte de debates acontecendo paralelos. E na ciência econômica,
como uma boa ciência, né, nos termos objetivos, passa a adotar. Então, esse Robinson Crusoe é extremamente útil, né? Ele é útil no que o Ozer e o Blanchfield, que tem um livro de HPE, vão citar, ele é extremamente útil para a manutenção do status quo, porque você cria um indivíduo que se comporta sempre do mesmo modo, ele não vai contra nada, certo? E ele se mantém bonitinho, mantendo a sociedade no formato que está. Por que ele é útil? Não sei se vocês já leram a historinha do Robinson Crusoe, talvez até em livro infantil, né, que ela foi adaptada, a ideia do cara na ilha deserta, né? Então ele não tem ninguém em volta dele, ele está realmente num vácuo social. No máximo ele chega sexta-feira e o sexta-feira é um escravo, né? Daí já entra uma outra discussão que ele coloca já que simplesmente é ignorada pela ciência econômica. Mas por que ele vai ser útil? Porque ele é um indivíduo que vai servir aos propósitos desse individualismo metodológico, ou seja, esse indivíduo é autointeressado, certo? Ele é completamente autônomo, ele não depende de ninguém. Então, ele não é uma criança, ele não é uma pessoa com deficiência, ele não tem dependentes, então, muito provavelmente, ele também não é uma mulher, né? Ele tem algumas coisas, poder de decisão sobre o que vai assumir, então ele é autônomo no seu modo de agir, né? E ele faz as suas escolhas de forma racional. Então, você dá a ele uma determinada quantidade de bens, ele consegue racionalizar e verificar como ele consegue ter o máximo bem-estar dada essa quantidade de bens que estão disponíveis a ele. Então, você tem um instrumento para avaliar a tomada de decisão extremamente útil para analisar como os indivíduos e como as empresas vão se comportar nesse mercado. E se você tem isso, você consegue criar um modelo matemático para basear essa análise. Então, vejam, é o homo econômicos, né? Do homem associado à ideia de humanidade. Só que esse homo não representa a humanidade. Ele, no máximo, vai representar, e no máximo, porque eu acho que ele nem para isso serve, ele vai ser uma boa representação de um homem, um europeu, de classe média, na meia-idade ali, né, um jovem, relativamente jovem, que tem acesso a todas essas coisas que ninguém depende dele, ele não depende de ninguém. E as mulheres? As mulheres estão fora dessa humanidade, desse homo econômicos, tá? Por que elas estão fora? Porque elas não são consideradas com o olhar da família burguesa, lembram disso? Entes autônomos. Elas não são autônomas. Primeiro, porque elas são casadas ou elas vão ser casadas. Elas têm filhos ou elas vão ter filhos. Elas são economicamente dependentes dos maridos ou antes dos pais. O Pigou, que é um desses que vão publicar, né, que vão estar no escopo da Revolução Marginalista, ele dizia que o principal determinante da participação das mulheres no mercado de trabalho era a renda do marido. Então, a autonomia, vontade própria de participar, enfim, elas não tinham. Dependia da renda do marido. Se o marido tinha renda suficiente, elas não precisavam participar, né? Elas são donas de casa, que é a atividade natural dessas mulheres, né? Afinal de contas, o dever dela é criar os filhos para a sociedade, e aí tem um dever muito importante, que é a questão de ampliar a produtividade desses trabalhadores, desses filhos que elas geram. E dentro dessa lógica, o Marshall vai dizer que, olha, vejam a ideia da família burguesa, que as mulheres empregadas negligenciam suas funções na construção de um verdadeiro lar. E o Edward, que também é dessa linha, ele vai dizer que um grande número de mulheres na força de trabalho pode levar ao colapso da indústria, por dois motivos. Porque elas não vão ter condições de continuar com a reprodução, né, cuidar dos filhos, ampliando a produtividade do trabalho, e por outro, porque elas baixariam significativamente os salários dos homens nessas indústrias. Então, no fim, desestimularia o próprio trabalho. Vejam só. Então, ele está, né, vendo realmente um olhar para essas mulheres como mães, basicamente como mães e esposas. E por isso, dentro da lógica dos salários, elas vão ser consideradas como improdutivas. Para além daquilo que, dentro dos modelos clássicos, já se trouxe como sendo improdutivo, porque elas não recebiam remuneração, no momento que elas entram no trabalho, no mercado de trabalho, como elas acabam tendo salários mais baixos que os homens, isso é reflexo direto da produtividade delas. Para eles era essa a diferença. Salário reflete produtividade. Se você ganha menos, é porque você é menos produtivo. Então, você é improdutiva. E somando todas essas questões, as mulheres são irracionais.
né? A racionalidade passa longe, elas não são objetivas, elas não são entes autônomos, elas não tomam decisões sozinhas, elas consideram a família. Então, essa irracionalidade está sempre presente. Tem uma frase muito bacana da Pujol, que infelizmente faleceu muito cedo, que ela diz que as mulheres são vistas como irracionais pelos autores marginalistas, não porque elas agem contra as leis da racionalidade como a gente conhece, né, ou da racionalidade econômica, no sentido de não se comportar de uma forma otimizadora, por exemplo, mas porque elas são proibidas de agir racionalmente. Afinal de contas, ou continuando, ou porque agem contradizendo as normas que são prescritas para elas como naturais. Por exemplo, se elas entram no mercado de trabalho, mesmo o marido tendo recursos para manter a família, elas vão ser consideradas irracionais. Então, se elas vão contra esse comportamento esperado das mulheres, elas estão sendo irracionais. E aí, esse acesso das mulheres à racionalidade econômica vai ser percebida como uma grande ameaça para a economia e para a sociedade. Então, deixe as mulheres à parte, deixe elas dentro de casa, mantenha elas como entes dependentes, não autônomos, que você vai ter a manutenção do sistema econômico. Com isso, a gente consolida a grande estrutura, o grande paradigma que vai dominar a economia e que, em alguma medida, ainda domina o estudo da economia, que é basicamente definir o domínio de estudo. Então, o que a economia trata, né, tradicionalmente, dentro dessa linha mainstream? Ela trata dos conceitos aplicados ao mercado, né, de agentes individuais, com preferências estáveis, exógenas, vivem no vácuo social, que fazem escolhas racionais e maximizadoras. É basicamente isso. Você vai analisar os indivíduos, vai analisar as empresas. E com isso você chega à conclusão sobre o comportamento econômico. De que modo você avalia isso? Utilizando matemática, utilizando modelos formais, utilizando análise estatística, econometria. Quer dizer, você testa o funcionamento dessa economia e testa isso a partir dos dados existentes. Se você não tem dados, você não avalia a situação. Ou você começa a utilizar técnicas de manipulação de dados para chegar a alguma conclusão. Mas isso aqui vai ser a cara da economia ao longo do século XX, com algumas inflexões, mas é isso aqui que vai dominar a estrutura econômica ao longo do século XX. Tá? Só que aí tem, nesse meio tempo, uma mudança significativa na sociedade e nas universidades, né? Que a gente tem, a partir ali, a gente focando, né, Estados Unidos e Europa, principalmente, nos países periféricos, isso acontece com um certo grau de atraso, é a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho. Novamente, né? A entrada de mulheres brancas no mercado de trabalho, porque as outras mulheres pobres, mulheres negras, estavam ali no mercado de trabalho o tempo inteiro. Só que essas mulheres brancas têm acesso ao que essas mulheres pobres e essas mulheres negras não tinham, são as profissões liberais. Então, quando essas mulheres de classe média começam a entrar no mercado de trabalho, elas começam a ocupar posições até então dominadas pelos homens. E muitas dessas profissões exigiam escolarização, exigiam títulos, né, de graduação. Então, essas mulheres também vão adentrando nas universidades. É claro que, concomitante a isso, você tem autorização para elas realmente se inserirem nesses espaços. E aí, conforme as mulheres vão entrando nas universidades, a gente começa a ter, no âmbito universitário, esse questionamento do androcentrismo científico, ou seja, colocar em xeque essas características que estavam sendo consideradas como sendo o suprassumo da ciência e dizendo, olha, será que esse objetivo, manter distanciamento do objeto, realmente vai te conduzir a um conhecimento verdadeiro? E aí você começa a ter críticas epistemológicas feministas para esses estudos que vão se consolidar como estudos da mulher, que é um programa interdisciplinar que não toca a economia. Tá? Ele vai participar de uma série de áreas, pela economia ele passa batido, no máximo você vai ter uma que outra autora puxando um pouco essa discussão. No geral, isso vai passar completamente batido. E a gente está aqui no contexto da segunda onda. Então, quando a segunda onda vai acontecer, e quando algumas mulheres começam a entrar no escopo da economia, a gente, embora tenha ali no início, nos anos 30, o surgimento, a ampliação, grande força do keynesianismo, que trata do aspecto macroeconômico, que rompe um pouco com essas discussões microeconômicas que vinham acontecendo desde a Revolução Marginalista,
a gente vai ter ainda assim, para e passo, um grande reforço desses teóricos que ainda puxam para si toda essa questão da independência, né, do individualismo metodológico, que ainda puxam para si a questão da manutenção do status quo, que ainda puxam para si todo esse sistema microeconômico. Então, a gente vai entrar na segunda onda e o que esses caras vão fazer é basicamente o seguinte, olha, essas mulheres estão começando a reclamar que elas estão entrando no mercado de trabalho e elas têm diferenças salariais, inclusive aquelas que estão conseguindo se inserir nesse mercado graduadas. Como é que a gente interpreta isso? E aí, de uma maneira bem microeconômica, o que o Mincer e o Gary Becker vão fazer é basicamente tentar analisar essas diferenças com os instrumentos que a gente tinha, com esses instrumentos aí matemáticos apoiados no mundo econômico. Isso vai ganhar força, essa ideia vai acabar se revelando através da primeira forma de análise do gênero, né, dentro desse paradigma dominante, que vai ser a New Home Economics. E como é que a New Home Economics avalia isso? Do seguinte modo, eles vão associar esfera pública, né, e esfera privada, ou mercado, residência, mercado lar. E aí, então, o que o Gary Becker e o Mincer vão fazer? Eles vão juntar duas teorias que, a princípio, não tratavam diretamente da conexão dessas esferas, né? Que é a chamada economia da família e a chamada teoria do capital humano. Então, no âmbito da economia da família, que é a principal contribuição do Gary Becker, ele vai dizer o seguinte, olha, as famílias, o que elas vão fazer, elas vão, se elas definindo, né, o que cada um faz, o que cada membro faz, o que é homem e a mulher, porque é uma família burguesa, novamente, né? Heterossexual, obviamente, eles vão definir o que cada um tem que fazer, né? Então, eu passo a demandar uma maximização de bem-estar, uma situação ótima de bem-estar no âmbito da família. Então, essas famílias decidem conjuntamente, apoiados nas suas produtividades. Então, se o homem é mais produtivo no mercado de trabalho, porque, afinal de contas, ele tradicionalmente ganha mais no mercado de trabalho, isso indica que valeria a pena ele ser o provedor dessa família, enquanto as mulheres, sendo menos produtivas no mercado de trabalho, deveriam se concentrar nas atividades domésticas, onde elas são mais produtivas. Afinal de contas, elas são as mães, elas cuidam dos filhos, elas fazem comida, elas lavam roupa, então ali elas são super produtivas. E aí a gente tem essa divisão das tarefas na família apoiada em vantagens comparativas. Eu sou melhor nisso, tu é melhor naquilo, e aí a gente se divide nas tarefas. O que acontece? Aí os homens vão para o mercado de trabalho. Eles chegam no mercado de trabalho, a partir das experiências que ele tem, da educação que ele tem, ele vai ter um salário de acordo com isso, com o seu capital humano. As mulheres que se direcionam a esse mercado de trabalho, por essa lógica, elas estão saindo da sua esfera produtiva por excelência e indo para um espaço onde elas não são tão produtivas assim. Isso quer dizer o quê? Que elas vão sair de casa, vão ganhar menos, e, portanto, elas estão reduzindo a utilidade da família ao fazer isso. Portanto, melhor que elas fiquem dentro de casa. E aí, esses homens vão para esse mercado de trabalho, voltam com dinheiro, então vão ter maiores salários, vão sustentar suas famílias. E as mulheres? Bom, as mulheres, em teoria, não deveriam sair, mas se elas saem, elas ganham menos. E ganham menos por quê? Porque elas não têm tantas experiências, afinal de contas, volta e meia ela vai ter que sair do mercado para engravidar, para cuidar dos filhos, elas não conseguem se escolarizar tanto, porque elas também precisam ter todo cuidado com as atividades domésticas, e isso significa o quê? Um ciclo de feedback, a gente não tem essa ruptura, né? A gente vai ficar falando que dentro desse espaço doméstico, as mulheres vão ficar responsáveis pelas atividades domésticas, os homens vão ser provedores. E isso vai se repetir consecutivamente. Em termos de premissas e do modelo, isso até pode fazer sentido. Só que qual é o ponto disso? Em nenhum momento a New Home Economics critica de onde surge a diferença de produtividade. De onde está vindo essas vantagens comparativas? De onde elas vêm? Por isso que a partir da New Home Economics, o que vem agora na sequência, a gente interpreta como sendo a ideia de feminismo domesticado. Por quê? Porque vai ser um discurso completamente despolitizado, certo? Apoiado em todas as ferramentas que você já tem e se utilizando dessas ferramentas simplesmente para adicionar as mulheres e mexer. Você trata tudo da mesma forma, só que agora insere as mulheres na análise. E é basicamente isso que vai acontecer
quando a gente passa para a chamada economia de gênero, que aí sim, a primeira formalização um pouco mais ampla que a gente tem do gênero na economia. Qual é o problema da New Home Economics? Além desses todos que a gente já citou, né, a gente tem a questão da própria família burguesa tradicional, a gente desconsidera que as famílias têm assimetrias de poder dentro dela, o poder decisório de cada membro não é o mesmo, e esse poder decisório, em muito, está associado à própria renda que os indivíduos trazem, né, para dentro de casa, e também em aspectos culturais, enfim, diferentes formas de valoração social das funções de cada um dentro da família. A gente está reproduzindo estereótipos de gênero, afinal, a gente está assumindo de antemão que as mulheres são mais produtivas nesse tipo de atividade, e a gente está subestimando tudo que não pode ser modelado. Né? Quer dizer, subestimando não, a gente simplesmente ignora tudo que não pode ser modelado. E essa ideia vai continuar nesse segundo momento, que vai se refletir principalmente nos trabalhos que tratam da desigualdade salarial nos anos 60 e 70, que entram nessa lógica da economia de gênero propriamente dita. Então, o que a gente chama de economia de gênero é basicamente você compreender as diferenças de gênero na economia. E diferença de gênero aqui bem estrito, né? No sentido de dizer que é uma diferença sexual, é homem ou mulher, e você tem isso muito verificado através das estatísticas. Se você tem uma divisão, ali uma variável para identificar homem e mulher, você consegue fazer análise, está tudo certo, e isso basta. Então, por isso que a gente associa a economia de gênero essa lógica de adiciona a mulher e mexe, né? Porque você está tratando tudo a mesma coisa, coloca a mulher na análise e vê o que vai dar, né? Dentro dessa lógica, o que a gente continua tendo? Essa cisão, né? Que foi já iniciada lá com os clássicos, mas que é mantida aqui. Então, a gente separa esse espaço público do privado. No espaço privado, no máximo, o que a economia de gênero vai fazer? Vai ser analisar o mercado de matrimônios, né? Ou os jogos de barganha dentro da família, as decisões, como as famílias tomam as decisões. E o que ela se passa a considerar como empoderamento feminino é a saída dessas mulheres desse espaço privado para o espaço público. Então, se as mulheres estão tendo acesso ao mercado de trabalho, se elas estão tendo acesso à educação, se elas estão tendo acesso à política, elas estão se empoderando. Inclusive, é esse aspecto que vai ganhar força nos indicadores lá do Fórum Social Mundial, no Gender Gap Index, né? Esses indicadores gerais de organizações internacionais vão estar baseados nisso. A saída da mulher do lar para o mercado de trabalho. Como ela faz isso, se ela se desdobra em 30, o efeito disso, depois que ela entra no mercado de trabalho, não tem muito interesse. Então, o importante é tirá-las desse espaço e colocar no espaço público, que é o espaço que dá autonomia aos homens, que é o espaço que garante recursos para os homens, que torna eles realmente hierarquicamente superiores às mulheres. E aí que vem grandes problemas de interpretação, né? O que está acontecendo nesse espaço privado? Se a gente considera ele simplesmente as mulheres ganham espaço, isso não foi bem assim, e isso começa a se mostrar ao longo do tempo. A economia de gênero, a gente tem esses códigos de classificação de áreas de interesse, né? A economia de gênero, ela entra nessa economia do trabalho ou demografia econômica. Então, você vê que dentro dessa discussão específica, ela está lá no espaço estrito associado muito à economia tradicional, à economia mainstream. Aqui tem um resumão, assim, para só trazer para vocês essa discussão, mas, basicamente, ela não rompe com nada, né, do que a gente tinha antes, simplesmente adiciona as mulheres, utiliza os mesmos métodos que eram utilizados até então, e justamente por ela se utilizar dos mesmos métodos, ainda que esteja incluindo as mulheres, ela acaba sendo muito aceita pelos economistas desse paradigma dominante, porque, afinal de contas, você não rompeu com nada, não criticou em essência a teoria, você simplesmente está dando agora um outro olhar, um enfoque diferenciado para essa discussão. E aí começam a vir as críticas, a partir dos anos 70, principalmente, anos 80, que começa a se instaurar sobre esse discurso, que é justamente, olha, o que está sendo analisado no escopo da economia de gênero é apenas aquilo que as metodologias tradicionais conseguem estimar. Se você consegue traduzir em dados e botar no modelo econômico, e se consegue, por exemplo, fazer um modelo de estimação econométrica, você faz o que está sendo proposto. Caso contrário, você não faz nada, você não analisa, porque você não tem ferramenta para isso. E aí, sim, você começa a pensar que não é com isso que você vai trazer a reflexão sobre as mulheres. Para fazer uma reflexão sobre as mulheres, você precisa ir além.
você precisa considerar espaços completamente invisibilizados. E aí sim a gente chega na economia feminista. 3 horas depois a gente consegue chegar aqui. O que acontece, né? A economia vai ser um dos últimos espaços, um dos últimos redutos de discussão, quando a gente tem esses espaços mais da discussão das ciências sociais, em que essa discussão crítica feminista vai entrar. E ela, embora comece a surgir em maneira antes, né? De maneira dissociada, isolada, entre algumas autoras, ela se formaliza no início dos anos 90, quando a gente tem a criação, quando a gente tem, na verdade, num painel da American Economic Association, um painel lá específico sobre questões de mulheres, e ali você tem uma série de autoras que começam a identificar que, independente da escola de onde elas venham, existem coisas comuns, e que, portanto, essas coisas comuns poderiam, de repente, formalizar um núcleo duro para você partir uma discussão diferenciada das mulheres no espaço da economia. E isso vai acontecer, então, 2 anos depois, com a criação do IAF, que é a nossa Associação Internacional de Economia Feminista. Aí, em 93, você tem o primeiro livro focado em economia feminista, que vai reunir artigos de diferentes linhas de pesquisa, focando já, trazendo a discussão da economia feminista. E aí, em 95, a gente tem a criação da revista, né, que é a revista especializada, ligada ao IAF, em que é o principal espaço de debate de economia feminista que a gente tem hoje. Isso vai acontecer quando, no espaço do feminismo, a gente já está na terceira onda. É claro que, quando isso chega na economia, a gente já se apropria de um monte de discussão que estava acontecendo em outras áreas. Mas, ainda assim, é curioso que, quando a gente começa a falar de economia feminista para outras áreas, e talvez muitas de vocês achem isso, parece um beabá, que todo mundo já sabe. Mas para a economia não é assim. Para a economia ainda ninguém sabe. Então, por isso que a gente está ali, assim, parece uma Bíblia embaixo do braço, pregando a palavra da economia feminista. Porque, realmente, nesse espaço da economia, desse paradigma econômico dominante, isso não é discutido. Então, a gente precisa partir do beabá mesmo, infelizmente. E a gente ainda está longe de muitas discussões que, dentro do debate teórico da economia, do debate teórico do feminismo, está se tendo. A gente ainda tem um distanciamento gigantesco desses debates, quando a gente traz para a discussão econômica. O que a economia vai trazer, né? A economia feminista vai trazer? Ela vai ser a última linha de pesquisa, a última corrente que foi reconhecida. Ela foi reconhecida nessas classificações em 2006. E aí ela é colocada junto à história do pensamento econômico, metodologia e abordagens heterodoxas. O que é muito interessante, porque, afinal de contas, a gente se desprega do que a gente tinha até então de paradigma dominante. Então, a gente está dizendo, olha, aqui é completamente diferente, a gente está criticando de verdade esse paradigma dominante, portanto, a gente realmente vai ser algo heterodoxo, está fora disso, vai bater no que é o ortodoxo, pelo menos. E aí, como ela vai ser constituída? Basicamente, nessas interseções. A gente pega um pouco da discussão da economia tradicional, só que a gente expande o escopo da economia para incluir todas essas coisas que estavam invisibilizadas, e a gente pega uma parte que nos é útil nesse momento da teoria feminista. Então, a gente junta as coisas e ainda cria algumas coisas além, dentro desse espectro, né? Então, recorte de algumas coisas. Com esse recorte, a gente vai ter um núcleo duro, que não é seguido por todas, tá? Mas que, em certa medida, sintetiza um pouco das principais orientações da economia feminista. Que núcleo duro é esse? Que o gênero seria a categoria central de análise da economia, e sempre você deve tentar fazer uma associação de gênero interseccional, né? Então, não tomar somente a mulher, mas a mulher em contextos diversos, então trazer realmente essa reflexão associada à raça, à classe social, à desigualdade de renda e por aí vai. Segunda coisa, a economia é muito mais que o mercado, então você tem que trazer outros questionamentos, outros olhares para além desse mercado, que seria a ideia da provisão social, ou também chamada sustentabilidade da vida, economia como sustentabilidade da vida. E sustentabilidade da vida rompe diretamente com a ideia de PIB, por exemplo, né? De riqueza econômica, porque às vezes você gera PIB, mas está desmatando, ou você está transferindo para as mulheres um peso que até então estava pelo lado do mercado. Isso não é crescimento econômico, né? Por quê? Porque isso não gera bem-estar. Então, o bem-estar de verdade para a economia feminista vai estar associado a essa sustentabilidade da vida. E aí, o
tem uma coisa que é extremamente importante, que diferencia da maioria, na verdade, das teorias que a gente tem a paralelo, é a ideia da agência, né, do poder de agência. Porque a teoria feminista ela é pensada para ser uma teoria direcionada para a prática. Não é só pensar os problemas, é pensar problemas a partir de questionamentos que são de fato importantes para delinear sugestões, para delinear soluções. Então, ela está no âmbito, né, de você realmente intervir nessa realidade, não apenas ser um espectador dela, um formulador de ideias nesses espaços. E por isso, justamente, já que a gente precisa pensar coisas diferentes, sair dessa zona de conforto tradicional do paradigma dominante, a gente precisa ter diversidade. Afinal de contas, os conhecimentos não são objetivos, eles são situados. Quem faz o conhecimento, quem gera o conhecimento, quem gera a teoria, é importante. Esses agentes não estão distantes dos seus problemas, muito pelo contrário. Então, você precisa incluir os valores na produção de conhecimento, deixando muito claro que esses valores existem e que, portanto, para fazer isso, você faz uma ciência ainda melhor. E se você tem essa questão dos conhecimentos situados, você vai ter importância da interdisciplinariedade, que é o que eu comentei logo no início. A gente precisa pensar esses problemas como sendo mais amplos, associando diferentes pessoas, diferentes áreas de conhecimento. Então, isso acaba trazendo um conhecimento muito mais verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro vai se apropriar, obviamente, dessas epistemologias feministas, né? Então, a crítica epistemológica feminista, ela já é trazida, pronta, basicamente, das discussões de teoria feminista. E essas denúncias que vão ser feitas no escopo da teoria feminista vão dizer, olha, as mulheres são completamente invisíveis na produção de conhecimento, seja enquanto autoras desse conhecimento, seja enquanto objetivo desse conhecimento. Então, não basta simplesmente você inserir mulheres ali fazendo pesquisa, você precisa revelar o gênero. O que é revelar o gênero? É mostrar que existem desigualdades de poder na produção desse conhecimento e deixar isso muito evidente. Porque, afinal de contas, se esses nossos economistas estão sugerindo que o que eles fazem é uma produção objetiva, na verdade, o que eles estão fazendo é perpetuando as desigualdades. E eles fazem isso porque a análise deles não é nem um pouco imparcial. Pelo contrário, eles são completamente parciais. Eles são parciais em quem eles incluem na análise, eles são parciais em quais interações que são avaliadas, eles são parciais em alternativas possíveis de solução dentro dessas interações. Então, na verdade, toda essa construção neoclássica de imparcial nada tem. A gente precisa trazer essa reflexão, mostrar isso muito claramente, para daí a gente chegar de fato, numa reflexão para a economia feminista. Então, essa epistemologia feminista apropriada para a economia vai ter como base 4 críticas principais. Primeiro, criticar o que é considerado econômico, que para a gente é uma coisa muito além do que mero mercado. Criticar as premissas sobre as quais se constrói a ciência econômica, né? E basicamente o homo econômicos, que vai ser o agente representativo. Criticar essa ideia da imparcialidade, da objetividade científica e criticar o objetivo da ciência econômica, que seria esse critério de êxito associado à renda, à riqueza, né, ao dinheiro, quando, na verdade, a gente tem algo muito maior. Isso quer dizer que a gente rompe completamente com a economia? Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente pode se apropriar de coisas que são importantes, que foram bem feitas, mas melhorar essa economia. Então, quando a gente pensa na economia feminista surgindo, a gente não está dizendo que a gente está gerando uma economia fêmea no sentido de substituir os objetivos que eram até então associados ao masculino para aqueles associados ao feminino. A gente não está dizendo que a gente está criando uma economia que é feita por mulheres para mulheres. O que a gente está dizendo é que precisa de um esforço gigantesco para melhorar a economia como um todo. E quando a gente fala melhorar, eu estou indo para os finalmente, tá, gente? Eu juro, já sei que falei demais. Quando a gente fala em melhorar a economia como um todo, a gente está falando nos 4 eixos da economia. Modelos econômicos, os métodos econômicos, os temas econômicos e a pedagogia econômica. Os temas é justamente a ampliação do que é tratado pela economia. Então, a gente não vai analisar só o mercado.
A pedagogia é trazendo a pedagogia feminista, principalmente, para o estudo da economia, para a transmissão de conhecimento, para compartilhamento de conhecimento. E para o nosso caso interessante aqui, a gente vai ter principalmente o debate entre modelo e método, né? O que acaba acontecendo? O Homo econômicos, ao deixar de fora uma série de características relevantes que tornam esse homem sociável, não faz com que a gente tenha uma economia melhor. Pelo contrário, faz que a gente gere uma economia que ela serve apenas como um modelo teórico, mas que quando vai para a prática não tem prática, não tem resultados, né, alguns. Então, a gente precisa de novos modelos. E a gente não precisa ter um modelo, a gente precisa ter vários modelos econômicos a depender do que a gente pesquisa. E, para isso, o mesmo é válido para o método. Afinal de contas, a gente tem criado estudantes, né, gerado estudantes, pensadores de economia, que são extremamente habilidosos em termos técnicos, fazem altas análises econométricas, mas se você pede para ele analisar qualquer coisa social ou mais aplicada, ele não vai saber. Então, a gente tem a gente desconectou os propósitos da economia. Então, se a gente precisa de novos modelos, a gente também precisa de novos métodos. E utilizar os métodos conforme for o objetivo, certo? Então, nesse ponto, a economia na prática, ela vai tentar ficar no meio termo, né, a economia feminista, entre o relativismo e o dogmatismo. Ela não quer fazer com que tudo se torne relativo, mas ela também não vai buscar verdades absolutas. Por que não vai buscar verdades absolutas? Porque a gente sabe que verdade absoluta não existe. Então, se a gente já for atrás de algo que seja menos falso ou mais próximo da realidade, isso por si só já é ótimo. Segundo ponto, a gente tem que assumir que as pessoas que fazem têm interesses em fazer ciência. Seja interesse pessoal, seja interesse em relação à vida que tiveram, seja interesse de classe, elas têm interesses. Isso não faz o resultado da sua produção melhor ou pior. Só que isso precisa ficar claro. E por isso que quando a gente está falando de busca de conhecimento, não só esses valores precisam ficar claros, como também a gente precisa fazer com que esses valores estejam aí, né? Mostrando que a gente tem que ter um conhecimento diverso e que esses valores devem trazer diferentes valores para a discussão econômica. Não basta ter um olhar e achar que um agente apenas, ou diferentes agentes, vão chegar na mesma conclusão, que eles não vão chegar, tá? Então, uma das coisas que entra muito dentro dessa discussão da metodologia vai ser a chamada standpoint theory, né? Ou teoria do ponto de vista. Ponto de vista não como uma opinião, né? Mas como um olhar para o mundo, um lugar no mundo. E é a partir desse lugar, a partir dessa posição no mundo, que você vai fazer a sua teoria, que você vai produzir seu conhecimento. Se você deixa esse lugar no mundo muito claro, você, primeiro, já está indo de encontro a essa objetividade científica que inexiste. Então, você, na verdade, vai perseguir a sua verdade, a verdade dentro do seu conhecimento, a partir do seu lugar. E se você deixa isso transparente, é muito melhor do que fingir que você é objetivo, mas que você tem esse lugar no mundo, né? Então, é essa objetividade forte que se persegue na economia feminista. E objetividade forte entendida aqui justamente com isso, com esses lugares, esses espaços, essas posições que os pesquisadores e os produtores de conhecimento ocupam, tá? Como a gente faz isso? De forma plural. Por isso que, quando a gente fala em metodologia da economia feminista, a gente está falando de um pluralismo metodológico. Por quê? Diferentemente do paradigma dominante, a gente não escolhe um problema para os nossos métodos. A gente faz o inverso. A gente escolhe um método para os problemas que você quer resolver. Então, o método vai variar de acordo com o teu objetivo. E, felizmente, a gente tem diferentes métodos que podem ser adotados, uma vez que a gente traz pessoas que vêm de diferentes correntes da teoria feminista e diferentes correntes da própria economia. Então, ali você tem um caldeirão cheio de gente pensando de maneiras muito distintas, que te possibilitam também pensar métodos muito distintos de aplicação, tá? Para indo para os finalmente, sim, agora sim. A gente tem duas grandes correntes, né, para sintetizar dentro dessa economia feminista na utilização de métodos. Uma que é um pouco mais associada à economia feminista de conciliação e uma que é a economia feminista de ruptura.
Dentro da economia feminista de conciliação, como o próprio nome sugere, você tem alguma conciliação com o que vem antes, nos diferentes correntes, inclusive dentro do paradigma dominante. Então, você vai desde aquelas inclusas aqui no empirismo feminista, que seria a versão menos ameaçadora, né? Que é conhecida como versão menos ameaçadora, porque ela diz o seguinte, olha, a gente pode se utilizar dos métodos, de teorias que vieram antes, não tem problema, a gente só tem que deixar muito claro que o nosso objetivo é outro, mas a gente tratando esses métodos para incluir esses problemas, a gente consegue resolver, já resolve por aí, né? Então, o feminismo, o empirismo feminista acaba sendo muito aceito por isso, porque ele vai se utilizar das técnicas já existentes. E aí, a gente ainda tem dentro desse escopo de conciliação o chamado construcionismo feminista, que seria a ideia de que você pode até utilizar técnicas tradicionais, por exemplo, do mainstream, econometria, quando realmente o teu objeto de estudo demanda esse tipo de tratamento analítico. Caso contrário, você não precisa utilizar. E a gente sabe que existe uma demanda gigantesca pela utilização desses métodos, mas você utilizaria desde que ele esteja adequado aos seus problemas, e não para qualquer função, né? E aí, na ruptura, na economia feminista de ruptura, que é a versão mais ameaçadora. Por quê? Porque vai criticar tudo. Critica a ciência já como tal, enquanto construção masculina, e, portanto, os modelos, os métodos que são utilizados por essa ciência acabam sendo interpretados como modelos masculinos. Então, a gente teria que romper com isso, encontrar alternativas diferentes, e uma das alternativas que se propõe nesse caso, por exemplo, são os grupos focais, que eu particularmente acho extremamente interessante e que não tem uso quase nenhum na economia, que é a ideia de você mudar a ordem de pensar a economia, de pensar os seus problemas, que é, você vai para uma roda de pessoas muito diversas, conversa com essas pessoas, vê qual é o problema dessas pessoas, o que essas pessoas têm interesse e precisam resolver, e aí sim você vai atrás dessa pesquisa. Então você modifica, né? Na economia tradicional, a gente já parte de uma hipótese. Com esses grupos focais, você não tem hipótese alguma. Você vai para uma roda, mostra ali, sei lá, a linha de que você quer trabalhar, algumas coisas, mostra para as pessoas o que você tem pensado e deixa elas discutirem para elas trazerem as hipóteses para serem testadas. Parece algo pequeno, de fato, né? Não é nada de outro mundo, mas isso simplesmente não é utilizado. E a gente, enquanto me incluo nessa, enquanto pesquisadores da Torre de Marfim, a gente acaba definindo as soluções, né? Achando que a gente tem as hipóteses para tudo e a gente não precisa conversar com as pessoas que estão sendo atingidas diretamente. O interessante é que, quando a gente analisa a própria produção da economia feminista, esses modelos alternativos, que não são tradicionais de se utilizar na economia, eles foram bastante adotados na primeira fase da economia feminista, que vai até, sei lá, os primeiros 10 anos, a primeira década. Quando você pega a produção posterior, na segunda década, você já tem uma convergência novamente para o tratamento analítico padrão do paradigma dominante. Então, é mesmo como se dentro do escopo da economia feminista, que critica gigantescamente a formação de conhecimento econômico, a gente está reproduzindo isso nos últimos anos, né? E isso é extremamente preocupante. Aí chego no último slide. Ufa, desculpa, gente, né? Me estendi demais. Problema de professor começa a falar, não para. Para mim, particularmente, é um problema extremamente importante que, no fim das contas, se a gente está tentando reproduzir essa questão, talvez essa reprodução de métodos, o que se utiliza tradicionalmente, se dê em virtude justamente da aceitação desses trabalhos, né? Porque, tudo bem, a gente tem essa revista que é incrível, né, que traz contribuições significativas, mas o debate é isolado. O debate está acontecendo entre pessoas que pensam de uma forma relativamente semelhante, que têm abertura para a discussão de gênero. Então, é como se você falasse mais para os mesmos, né? Enquanto que, se o seu artigo, por exemplo, não passa nessa revista, você vai ter que colocá-la em outro, fora do debate, e muitas vezes esses métodos não tradicionais, eles acabam não tendo aceitação em outras revistas. Então, se você pensa na difusão científica, o que seria melhor, né? A gente ficar produzindo dentro de revistas especializadas, falando para as mesmas pessoas que pensam de forma muito semelhante e deixando a discussão, em certa medida, isolada, ou é mais interessante, às vezes, dar um passo atrás da metodologia, se inserir num debate mais amplo para que outras pessoas fora dessa discussão feminista tenham acesso a essas ideias.
E aí vem um outro ponto. Se a gente também está utilizando muito economia, e se a gente vê quem faz economia feminista, embora a gente tenha esse local, esse espaço, a valorização da teoria do ponto de vista, ainda assim, quem está fazendo economia basicamente são mulheres brancas, né? São mulheres que estão muito concentradas ainda nas universidades europeias, americanas. Então, será que a gente não tende por essa ideia a convergir para uma, eu denominei ali, né, uma femina econômica? Quer dizer, a gente está transformando esse outro conhecimento num conhecimento meio padrão associado aos problemas dessas mulheres brancas? Ou então, como é a minha esperança, que a gente consiga trazer esse debate num espaço decolonial, porque a gente precisa urgentemente pensar esses problemas no âmbito, no escopo da América Latina, da África, porque os nossos problemas não são os mesmos problemas das europeias, não são os mesmos problemas da americana, até porque a gente cede muito da nossa força para eles nesse contexto, por exemplo, de crise de cuidado, né? Então, esses questionamentos estão todos em aberto, não tenho soluções, embora eu tenha muitas esperanças. E espero também que com isso, eu sei que foi cansativo, mas que tenha ficado um pouco claro, né, o que a pressuposição da economia feminista traz com relação ao método. A gente pode discutir muito agora, eu fico bem à vontade, mas se quiserem entrar em contato comigo também fiquem à vontade. Com o Núcleo de Estudos de Economia Feminista, que a gente fundou ano passado também, a gente tem tentado avançar nessa discussão dentro da UFSC, dentro da produção de conhecimento, mas a gente está aí para discutir muito isso. Obrigada, e desculpa realmente a demora aí na exposição, gente. Obrigadão.